abençoe essa noite. Amém, irmãos? Deus poderoso, Deus de glória, Deus de louvor. Irmãos, vamos estar aqui nessa noite, fazendo memória de tudo que Jesus fez por nós lá naquela cruz. E eu convido desde já, sem perda de tempo, toda a igreja a nós abrirmos em Isaías, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Glória a Deus. Se Pedro puder aumentar só um pouquinho aqui, Pedro. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, para a glória e para a honra do Senhor, irmãos. Desde já agradecendo a Deus, por mais essa rica oportunidade de estarmos na casa chamada Casa de Oração, Casa de Adoração, para engrandecer o nome do Senhor, para louvar, porque Ele que é digno de receber toda a glória nessa noite, irmãos. O culto, ele é ao Senhor, não é aos homens, é ao Senhor. Mas Deus é tão misericordioso que todos nós saímos cheios da presença dEle, quando vamos ao culto adorar o Senhor. Como disse nossa irmã, muitas vezes nós podemos até chegar desanimados, às vezes podemos chegar tristes com alguma situação, mas quando o Espírito Santo nos enche, Ele nos enche também do fruto do Espírito, que é amor, paz, e o nosso coração se enche de alegria também. Deus é maravilhoso, irmãos. Isaías 53. Todos os irmãos aí abram suas Bíblias. Você que não tem uma Bíblia, providencie uma Bíblia, porque o crente sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, é como um soldado desarmado, irmãos. Os inimigos vêm e abatem aquele soldado que está desarmado, indefeso. Porque para combatermos as mentiras do Satanás, somente com a verdade de Deus que nos liberta. Isaías capítulo 53, vou estar lendo para os irmãos. Vamos ler todo esse capítulo, irmãos. Diz assim: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.
Irmãos, desocupem suas mãos e vamos aplaudir bem forte essa palavra, porque essa palavra, irmãos, está mostrando tudo que Jesus fez, tudo que Jesus passou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui adorando e engrandecendo o nome dele. Irmãos, os irmãos podem se sentar, os irmãos deixem sua Bíblia aberta aí, que nós vamos estar aqui trazendo uma mensagem, antes de estarmos aqui ministrando a ceia do Senhor, meus irmãos. Então, Deus, através do Espírito Santo do Senhor, inspirou o profeta Isaías para profetizar sobre todo o sofrimento que Jesus havia de passar naquela cruz. Essa profecia foi dada ao profeta mais ou menos 700 anos antes de acontecer. Algo incrível. E essa profecia conta com detalhes todo o sofrimento que Jesus passou naquela cruz, o sofrimento que ele enfrentou na morte de cruz, irmãos, naquele dia fatídico. Porque Jesus, ele enfrentou sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais, sofrimentos também, irmãos, espirituais, da alma. Tudo Jesus passou naquele grande dia. Porque Jesus, ele era Deus, mas Jesus, quando veio para essa terra também, ele veio em forma de homem quando esteve nessa terra. Mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas antes assumiu a forma de figura humana, a forma de homem, e esteve nessa terra aqui. Então todos os sofrimentos que ele passou naquela cruz, irmãos, foram sofrimentos insuportáveis para o ser humano, tanto que o levou até a morte. Mas sabemos que não acabou ali. Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia, e hoje em dia ele está vivo pelo século dos séculos, por todo sempre. E ele está presente aqui no meio de nós nessa noite. Hoje nós vamos fazer memória de tudo que Jesus fez por nós. Agora, irmãos, não foi fácil para Jesus. Este momento, esse dia na vida de Jesus não foi fácil, não. Quando Jesus estava lá no Getsêmani, ele disse que a sua angústia era tão grande que era capaz de matá-lo até mesmo antes do tempo, né? De tanta angústia que ele estava sentindo. E teve um momento que ele disse para Deus, para o Pai, ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Olha só, o próprio Jesus chegou a pedir isso. Se for possível, Pai, afaste de mim esse cálice. Mas não foi possível, né? Ele falou: mas se não for possível, contudo que se faça a sua vontade. Então foi feita a vontade de Deus, o plano de Deus não podia falhar, e Jesus foi entregue lá naquele madeiro, irmãos. Tudo que Jesus teve que passar foi para que hoje nós estivéssemos aqui adorando e engrandecendo o nome dele. O sofrimento físico foi difícil de Jesus suportar. O sofrimento emocional foi difícil, o sofrimento da alma, tudo isso foi difícil, irmãos. As dores, as chicotadas, os pregos nas mãos, os pregos nos pés, tudo isso foi dolorido e foi difícil. Mas o mais difícil para Jesus, meus irmãos, nós estudando a palavra, nós aprendemos que o mais difícil para Jesus foi quando ele teve que por alguns momentos ficar separado da presença do Pai. Porque a Bíblia ensina que Deus, ele não pode contemplar o pecado. Os olhos de Deus não podem contemplar o pecado. E Jesus, quando ele se entregou naquela cruz, ele estava recebendo todos os pecados da humanidade. Tanto que pouco antes dele morrer, ele perguntou ao Pai. Ele fez esse clamor para cumprir uma profecia também que estava lá no livro de Salmos. Ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? Em toda a Bíblia, a primeira vez que nós vamos ver Jesus chamando Deus de Deus e não chamando de Pai. Porque o Filho sempre chamou o Pai de Pai. Mas neste momento ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Neste momento o Pai teve que abandonar o Filho. O Pai teve que virar as costas para o Filho. E o mais difícil de tudo para Jesus foi por alguns momentos ter esse distanciamento, ter esse afastamento do Pai, irmãos. Porque imagine, a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas no único só Deus. E 3 pessoas que sempre se relacionaram e sempre vão se relacionar. 3 pessoas eternas que sempre tiveram um relacionamento desde toda a eternidade.
Agora imagine um momento que Jesus teve que ser ali desamparado, abandonado pelo Pai. Se a gente vê os nossos filhos, nenhum de nossos filhos, irmãos, vai se sentir feliz, seguro por ser abandonado, se a gente abandonar ele por algum motivo. Por algum motivo que a gente não proteger ele, não estiver por perto, eles já ficam ali preocupados. E se a gente abandonar um filho nosso, irmãos, claro que nenhum dos nossos filhos vai se sentir bem e feliz com isso. Então o momento mais difícil de Jesus foi isso, ter que ficar por alguns momentos afastado do Pai. Agora, essa palavra ensina algo interessante. Eu estudando essa palavra, eu lendo essa palavra, eu extraí um princípio para as nossas vidas. Porque aqui foi falado de uma recompensa. Que todo o trabalho de Jesus, porque irmãos, o trabalho de Jesus foi fazer a vontade do Pai. A missão mais difícil para Jesus foi conseguir fazer a vontade do Pai plenamente. Porque, como eu disse, Jesus veio como homem. Porque fazer a vontade de Deus, irmãos, não é fácil. Nós tentamos fazer a vontade de Deus, nós até nos esforçamos para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós podemos até dizer que estamos agradando a Deus, mas a Bíblia é bem clara. O que agradou a Deus foi o sacrifício completo do seu Filho. A Bíblia diz: a Deus agradou moê-lo, fazendo o enfermar, para que o plano se cumprisse. Então nós podemos nos esforçar, podemos tentar, mas nós nunca conseguimos agradar a Deus, irmãos, plenamente como Jesus agradou. Então Jesus, ele agradou o Pai e foi a missão mais difícil da vida dele. A missão mais difícil não foi curar um cego, não foi fazer um surdo ouvir, não foi fazer um mudo falar, não foi fazer um paralítico andar, não foi nem mesmo fazer um morto ressuscitar. A missão mais difícil foi cumprir integralmente, irmãos, a vontade do Pai. Porque Jesus, ele foi tentado em tudo, porém não pecou. Porque a maior vontade de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos como Jesus. E Jesus, ele não tinha pecado. Então a maior vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos, muitas vezes nós pensamos que a gente está trabalhando para Deus, fazendo a obra, tudo isso temos que fazer, tudo isso é válido. Às vezes nós pensamos que é ali ajudar um necessitado, tudo isso é válido. Mas uma das maiores vontades de Deus, se não for a maior vontade de Deus para as nossas vidas, é nos ver sem pecado. Tanto que ele enviou o seu Filho para perdoar os nossos pecados e para nos transformar de glória em glória e chegar a um dia que nós vamos ser glorificados e aí nós vamos ficar livres para sempre da presença do pecado. Então a vontade de Deus é nos fazer santos. Ele nos criou santo. Quando o homem pecou, ele caiu em pecado. Mas Deus, ele nos criou santo. Então a vontade de Deus é ter filhos santos. Filhos que não pecam, filhos que não têm pecados, filhos que não são dominados pelo pecado. Então a vontade de Deus foi cumprida em Jesus Cristo e não foi fácil. Agora nós podemos extrair um princípio dessa palavra. Que antes da recompensa, irmãos, vem o sofrimento. Antes da recompensa, vem o sofrimento. É assim nas nossas vidas também. Olha o que diz aqui no versículo 10. Ó. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Agora preste atenção no versículo 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz. Irmãos, nas nossas vidas também é assim. Podemos trazer alguns exemplos. A mulher, que está grávida. A mulher que está grávida. Antes dela dar a luz ao filho, tem que passar ali 9 meses. Carregando uma barriga. A barriga que aumentando cada vez mais, Vem as dores, vem os enjoos, a mulher muitas vezes passa mal. Minutos antes de dar a luz, segundos antes de dar a luz, instantes antes de dar a luz, eu creio que a mulher sente uma das maiores dores que uma mulher pode sentir. Se tem uma dor maior, as mulheres podem me corrigir aqui, irmãos. É uma das maiores dores ou não é a dor de parto? Eu não sei porque eu sou homem, mas as mulheres podem me responder. É uma das maiores dores? A dor de parto? Alguém lembra de uma dor maior do que a dor de parto aí? Se lembrar, pode me falar também para me corrigir. Então, irmãos, uma das maiores dores que a mulher sente é a dor de parto, pouco antes de dar a luz. Então, é um sofrimento. Mas depois vem a recompensa. Nasce uma criança, nasce o bebê,
Nasce o filho, e ali a mãe abraça aquele filho, muitas vezes chora, sorri de alegria, e ali despeja todo o seu carinho naquela criança, naquele filho, irmãos. Então, antes da recompensa, vem o sofrimento. Se a gente for olhar, irmãos, para nós que somos trabalhadores, temos que ganhar o nosso salário. No fim do mês nós recebemos esse salário. Mas antes de receber esse salário, nós temos que trabalhar duro, dar duro, acordar cedo, trabalhar o mês todo para receber o salário. Porque antes da recompensa, vem o sofrimento. Nós podemos dar o exemplo também de quando nós vamos nos aposentar. Nós temos que trabalhar praticamente mais da metade da nossa vida para poder se aposentar no final. A aposentadoria é uma recompensa, mas antes da recompensa veio o sofrimento. Temos que dar duro. Nós podemos também citar o exemplo, irmãos, dos nossos filhos, porque nós criamos os nossos filhos para os nossos filhos serem bem encaminhados nessa vida, para os nossos filhos serem vitoriosos, para os nossos filhos serem bem-sucedidos, para os nossos filhos trilharem o caminho certo, para os nossos filhos se tornarem independentes e serem pessoas felizes. Mas antes da gente ver essa recompensa, que é os nossos filhos bem, vem muito sofrimento. É sofrimento para criar os filhos. Temos que passar por muitas lutas, temos que passar por muitas preocupações, às vezes temos que passar por muitas chateações também. Temos que ter esse sofrimento, mas depois vem a recompensa também. Nossos filhos se tornam independentes e os nossos filhos começam a viver a sua vida. Então, antes da recompensa, vem o sofrimento. Irmãos, antes da coroa, vem a cruz também. Jesus, ele já fez tudo isso por nós. Tudo o que ele fez aqui foi para nos dar a salvação. E ele nos prometeu uma coroa. Tem um hino da harpa cristã que diz: levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. A Bíblia fala da coroa da vida, a coroa de justiça que nos aguarda. Mas antes da coroa, tem uma cruz. Não tem como. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então sofrimentos vão fazer parte da nossa vida. Sofrimentos vão nos aperfeiçoar. Sofrimentos vão nos deixar mais fortes. Sofrimentos vão nos capacitar para a gente perseverar e a gente receber a coroa da vitória. No final de tudo, irmãos, o sofrimento faz parte do processo, porque antes da recompensa vem o sofrimento. Mas muitas vezes, irmãos, o diabo está aí espalhando um engano de que as pessoas podem viver da maneira que quiserem, que as pessoas podem viver de qualquer maneira e no final ainda vai dar tudo certo. Às vezes querem a vitória, às vezes querem a bênção, às vezes querem até a salvação também, mas não querem adorar Jesus, mas não querem ter um compromisso com Jesus, mas não querem renunciar, mas não querem negar a si mesmo, mas não querem priorizar o reino de Deus, muitas vezes não querem sofrer. Nós vemos um evangelho que promete de tudo, promete só vitória, alegria, bênção, prosperidade, dinheiro, fama, sucesso, mas muitas vezes não fala do sofrimento, muitas vezes não falam da cruz. Então as pessoas ficam despreparadas para o sofrimento. E aí, quando começa a passar por alguma dificuldade, as pessoas se decepcionam, as pessoas se sentem enganadas, muitas vezes ficam até desacreditadas da palavra, porque estão ouvindo o evangelho falso, que só promete que é tudo vitória, mas esquece de falar do sofrimento. Então, às vezes as pessoas se afastam, às vezes as pessoas se tornam incrédulas, às vezes as pessoas se desanimam, se decepcionam. É por isso, irmãos, que todos os profetas, todos os discípulos, os apóstolos e até mesmo Jesus fez questão de descrever todos os sofrimentos que eles enfrentaram. Tudo ficou registrado, tudo ficou escrito. Hoje em dia tem muitas pessoas ainda que morrem pela causa, morrem pelo evangelho, estão sendo perseguidos, mortos, decapitados, queimados, fuzilados por causa do evangelho. Então não tem como a gente receber a coroa da vitória se a gente não passar pelos sofrimentos da vida também. Todos nós temos as nossas experiências, as experiências dos irmãos são diferentes das minhas, mas todos nós passamos pelo nosso momento de sofrimento. Mas, irmãos,
tudo vale a pena. Tudo vale a pena quando nós fazemos, irmãos, tudo com a esperança de que no final nós vamos receber essa grande recompensa que é a nossa salvação. Jesus, ele não vai, irmãos, negar a sua própria palavra. Ele não vai contradizer naquilo que ele disse. Ele falou: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, ganhá-la-á, irmãos. Jesus, ele prometeu. Quando nós buscamos o seu reino, quando nós buscamos a sua justiça em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas nas nossas vidas e ainda nós recebemos a coroa da vitória no final de tudo. Então a nossa coroa vem acompanhada também desse sofrimento que nós temos que passar nessa terra. Tudo que nós passamos aqui, nada é em vão. Olha o que Jesus passou. A palavra de Deus fala que ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. E muitos que estavam ali, vendo Jesus passar por tudo isso, achavam que Jesus estava passando por isso, irmãos, por causa dos próprios pecados de Jesus. Olha só o que fala aqui, ó, no versículo 4. Ó. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Então muitos pensavam que Jesus estava naquele madeiro ali por causa dos seus próprios pecados, por causa que ele tinha feito algo para merecer aquilo. Jesus, ele se fez de maldito naquele madeiro, naquela cruz. Contanto, irmãos, a palavra de Deus deixa bem claro no versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado, foi por causa das nossas iniquidades. E aí, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas é que nós fomos curados. Olha, pelas feridas de Jesus é que nós fomos curados. Então nós podemos dizer, irmãos, que Jesus, ele foi ferido para nos curar. Jesus, ele foi machucado, irmãos, para sarar todas as nossas feridas. Jesus, ele foi morto para nos dar a vida. Jesus, ele sofreu para que hoje eu e você possamos ter paz em Cristo Jesus. E Jesus ressuscitou no terceiro dia para que eu e você também nos tornássemos capazes de vencer a morte através do Espírito Santo, o Espírito que ressuscitou Jesus, que também vai nos ressuscitar naquele grande dia glorioso. Então Jesus sofreu para nos dar alegria. Jesus morreu para nos dar vida. Jesus, ele sofreu aquelas angústias para que hoje em dia nós pudéssemos ter paz. E pelas suas pisaduras, ou seja, pelos seus sofrimentos, hoje nós somos sarados, hoje nós somos curados. Irmãos, o cristão, ele tem uma autoridade. Ele tem autoridade para repreender todo o mal. Isso não significa que cristão não fica doente, fica. Mas isso não significa que você tem que aceitar isso, sem lutar, sem profetizar a sua cura. Porque, irmãos, as enfermidades estão aí. Todos os dias nós ouvimos várias notícias. Pessoas enfermas e pessoas que pararam na caminhada, pessoas que sucumbiram à enfermidade e pessoas que muitas vezes já têm isso na sua mente e no seu psicológico. Eu sou doente mesmo, eu estou doente, eu sou doente. Só que a Bíblia é bem clara. Certamente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si. Nosso corpo pode até padecer por algo, mas o nosso espírito já é curado. A nossa alma já é curada, irmãos. A nossa mente já é curada. O nosso psicológico já é curado. Então nós não temos que aceitar essas coisas que estão acontecendo sem tomar posse dessa palavra, que tudo isso que Jesus fez para que a nossa fé fosse edificada no nome dele, e hoje em dia nós pudéssemos profetizar isso. Eu sou curado pelo nome de Jesus. Aqui diz que a recompensa de Jesus, em primeiro lugar, como eu disse, a recompensa de Jesus em primeiro lugar, irmãos, porque toda glória pertence a Deus. Porque nós podemos falar, Jesus, ele morreu em primeiro lugar para nos salvar. Irmãos, em primeiro lugar, Jesus morreu para cumprir a vontade do Pai. E na vontade do Pai, sim, estava incluído o nosso plano de salvação. Mas a prioridade é a vontade do Pai.
E a vontade do Pai foi enviar o seu Filho para morrer por todos nós, para nos salvar. Jesus, ele preferiu morrer por nós do que viver sem nós. Precisava ser cumprido. E eu creio, conjecturando, que ele falou: Pai, me envie. Eis-me aqui, envia-me a mim, que eu vou lá sofrer. Eu vou lá passar chateações. Eu vou lá passar perseguições. Eu vou lá ser enganado. Eu vou lá ser blasfemado. Eu vou lá ser cuspido. Eu vou lá ser cravado naquela cruz. Vou ser chicoteado. A Bíblia fala que a Deus agradou moê-lo. Não é que Deus gostou de fazer isso, não é isso. É porque Deus teve que fazer isso. Agradou moê-lo fazendo-o enfermar. Então, por alguns momentos, irmãos, Jesus, ele ficou enfermo, ele ficou doente. Enfermidade de espírito, de alma e de corpo, por causa das angústias e por causa dos sofrimentos físicos também. Eu entendo que Jesus era uma pessoa saudável, porque se hoje em dia nós ficamos doentes, é por causa do pecado. Mas Jesus não tinha pecado, então eu entendo que ele era uma pessoa saudável. Jesus, ele andava quilômetros e quilômetros e quilômetros para pregar o evangelho a pé. Segundo os estudiosos, Jesus, ele era bem atlético. Era uma pessoa completamente saudável, porque ele não tinha doença. O salário do pecado é a morte, mas Jesus não tinha pecado, então ele não podia morrer. Então por que ele morreu? Porque ele recebeu todos os pecados da humanidade naquele momento. Jesus, ele ficou enfermo porque ele ficou desidratado. Ele apanhou, ele foi ferido. Nós sabemos que as feridas infeccionam. E quando infecciona, a pessoa fica febril, a pessoa fica desidratada. Então Jesus, por alguns momentos, ele ficou enfermo, ele ficou doente, irmãos. Então tudo que Jesus passou lá naquela cruz não foi fácil, mas veio a recompensa. Aqui no versículo 12 vai dizer, ó: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A recompensa de Jesus, além de fazer a vontade do Pai, irmãos, foi nos dar a salvação. Foi dar a salvação para mim, foi dar a salvação para você, foi dar a salvação para todos aqueles que creem. Aqui diz, ó, que ele levou o pecado de muitos, que esse sacrifício serviu para muitos. Pastor, por que não serviu para todos? O sacrifício de Jesus, irmãos, ele é poderoso para abranger toda a humanidade. Mas por que está falando aqui muitos e não todos? Porque nem todos vão crer. Porque nem todos, irmãos, vão querer carregar a sua cruz. Porque nem todos, irmãos, vão renunciar a si mesmo. Porque nem todos vão querer ter uma vida com Deus. Porque nem todos vão escolher a salvação. A Bíblia fala que o caminho estreito leva à salvação. O caminho largo leva à perdição. Muitos estão escolhendo o caminho largo. E muitos estão rejeitando o caminho estreito. Então esse sacrifício vai servir para muitos, mas não para todos. Então este alerta tem que ser dado. A palavra tem que ser pregada. A trombeta tem que ser tocada, irmãos, em todos os momentos. Estava passando ali com o diácono Antônio, com a missionária Tereza, como sempre, né, a gente observa essas coisas. E aí passamos ali, né, numa pizzaria que vende bebida alcoólica. A pizzaria super lotada. As pessoas fazendo igual nos tempos de Noé. Comendo, bebendo. Muitos casando, dando-se em casamento, cuidando dos seus próprios negócios. Aí eu olhei para aquela pizzaria, né, tem aquelas torres de chopp super lotadas. As pessoas se alegrando, se divertindo, cantando. E ali super lotado. Aí eu fiz uma pergunta: será que se fosse uma igreja estava lotada desse jeito? Então, irmãos, esse sacrifício de Jesus, ele vai alcançar muitos, mas não a todos. Não podemos tampar o sol com a peneira, mas nós cremos, irmãos, que tudo que está sendo ensinado nas nossas vidas, nós vamos passar para frente. Nós cremos que todos esses propósitos de oração, que todo ano a gente levanta, de um ano, não está sendo em vão. Nós cremos que Jesus, ele está alcançando muitas vidas que outrora estavam desapercebidas. Porque infelizmente muitos estão dormindo ainda. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 em diante, irmãos. Ó, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão.
Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Versículo 9, ó. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, aqui está falando, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, para que a gente não venha ser surpreendido, irmãos, naquele grande dia. Temos que estar atentos. Então, todos os propósitos de oração, tudo que nós aprendemos aqui nas pregações, tudo que nós recebemos nos louvores, tudo que nós recebemos de Deus, nada disso é para a gente reter só para nós. Todas as vezes que fazemos o evangelismo, todas as vezes que fazemos uma live, todas as vezes que pregamos a palavra, é para que essas vidas também venham despertar do sono da negligência. Porque a palavra de Deus fala: acorda tu que dormes e Cristo vos esclarecerá. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos ter alegrias nas nossas vidas. Todos nós queremos ter prazer. Mas saiba de uma coisa, irmãos: sem sofrimento não há coroa, mas com sofrimento há recompensa. Essa recompensa conquistada por Jesus está acessível para todos nós. Esse foi o presente que Ele nos deu e hoje nós vamos fazer memória de tudo isso. Amém, irmãos? Todas as vezes que nós deixamos de adorar a Deus, todas as vezes que nós deixamos de buscar a Deus, todas as vezes que nós deixamos de fazer a obra de Deus, todas as vezes que nós deixamos de fazer isso, nós estamos deixando de reconhecer tudo que Ele fez, nós estamos deixando de agradecer por tudo que Ele fez. Então a pergunta que fica é essa para nós como igreja: o que nós estamos fazendo, não para merecer, porque nós não merecemos, mas o que nós estamos fazendo para agradecer tudo isso que Jesus fez por nós, irmãos? O que nós estamos fazendo? Em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, nossa vida vai ser totalmente consagrada a Ele, porque Ele merece toda a consagração que nós podemos dar a Ele. Como foi dito aqui, não é nem 99%, é 100%. Só não entregamos 100% porque nós somos limitados, somos falhos. Mas Jesus, Ele merece 100% do nosso coração. E hoje nós estamos aqui para agradecer a Ele. Amém, meus irmãos? Essa foi uma breve mensagem, mas que os irmãos aplaudam a palavra do Senhor bem forte, que é digna de toda aceitação para a glória e honra do Senhor. Irmãos, nós vamos aqui estar ministrando a Santa Ceia do Senhor. Quero chamar aqui o diácono, quero chamar aqui o presbítero Evaldo nessa noite, né, que vai estar nos ajudando, e a diaconisa Rita, que está nos ajudando.